Chegou aquele momento todo especial no programa de Coração para Coração, um momento de meditarmos da Palavra de Deus. Hoje conosco o pastor Marcos Romano, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com o tema Por Dentro das Profecias. Peço a você que compartilhe as mensagens para que a Palavra de Deus seja pregada a toda criatura. Então compartilhe este vídeo, toque no sininho das notificações e, se possível, você que está assistindo, convide mais pessoas a também se inscreverem no canal do YouTube Marcelo Mesquita e de Pregai. Pastor Marcos Romano e a mensagem da Palavra de Deus. Olá, meu amigo, meu irmão, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Que bom estarmos mais uma vez aqui juntinhos. Eu aqui da Rádio Nova Shekinah, você me assistindo pelas ondas do rádio ou através também do canal do Marcelo, né? Marcelo Mesquita aí de Pregai. É um bom trabalho que está sendo feito e a gente está aqui mais uma vez para estudar a Palavra de Deus. Como o Marcelo já comentou, nós estamos na série Por Dentro das Profecias. Semana passada, né, na terça-feira, nós começamos dando uma introdução a respeito do livro de Apocalipse. Um livro que muitas pessoas acham que é um livro mau, né? É um livro assim assustador. Pelo contrário, se você acompanhou, você pôde perceber que nós vimos claramente que Apocalipse fala sobre a revelação de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus nos contando como será o fim. Um Deus de amor, um Deus de misericórdia, não quer que eu e você nos percamos, não quer que eu e você percamos também o rumo, tá bom? Então ele não guardou segredo, ele nos contou, ele revelou a sua vontade. E dando sequência a este programa, nesta série de estudos, nós vamos mais ou menos até o meio do mês de junho, tá bom? Nós vamos hoje começar a incorporar o estudo, tá bom? Hoje nós vamos estudar as 7 igrejas do Apocalipse. E eu vou ter que dividir esse tema em 2. Nós vamos fazer a primeira parte hoje, tá bom? E a conclusão, na verdade, né, vai ser na terça-feira. Então, lápis e papel na mão, pega aí sua Bíblia, começa a anotar, porque vamos fazer uma viagem maravilhosa através da leitura deste livro, o livro de Apocalipse. Então, eu quero dizer para você um dado muito importante. Você sabia que o número 7 na Bíblia, ele é apresentado como plenitude? 7 na Bíblia indica, informa plenitude. E no livro de Apocalipse, você vai ver muito isso. Tem muito o número 7, tá? Você pode ver ali que ocorre várias vezes, né, no Apocalipse, o número 7. Você tem, hoje mesmo, né, que nós vamos estudar as 7 igrejas, você tem os 7 selos, você tem também os 7 candeeiros, 7 estrelas, e assim vai. Várias vezes o número 7 aparece no Apocalipse. Por que isso? Você vai entender. Fique tranquilo, não saia, não vá fazer nada, assista até o final esse vídeo, acompanhe conosco aí pela rádio também, você que está sintonizado na rádio, acompanhe conosco, papel e caneta na mão e a sua Bíblia. Vamos estudar a Palavra de Deus, tá bom? Então olha aí, ó. Eu quero dizer para você que, como nós comentamos na semana passada, João recebeu uma ordem de Deus. No capítulo 1, versículo 11, versículo 19 de Apocalipse, Jesus diz para João assim: João, escreve isso num livro, tá? É importante que você entenda isso, que a ordem, ela veio direta de Deus. Não veio da cabeça de João. João não inventou o que está aqui, tá? E como nós já explicamos, o livro de Apocalipse, por ser um livro profético, muito do que é dito aqui, tá, é linguagem simbólica. Então, quando fala de igreja, há duas vertentes aqui. Os renomados teólogos cristãos, eles concordam que o Apocalipse ele teve, nesse caso, o seu cumprimento local, porque sim, existiam 7 igrejas na Ásia, e é claro, não existiam só 7 igrejas, né? Mas Deus, em sua onisciência, escolheu essas 7 igrejas devido à situação na qual elas viviam.
o status que elas tinham, né? O status espiritual. Então, você pode ver também que em Colossenses capítulo 1, né, Paulo escreve à igreja de Colosso, e Atos capítulo 20, verso 15, Paulo também cita a igreja de Mileto. Então Deus separa 7 igrejas das muitas que existiam para mandar mensagens para elas, mas mensagens também que seriam para 7 períodos da história da humanidade. E é isso que nós queremos estudar. 7 períodos da história da humanidade, tá bom? Sendo que esses 7 períodos, eles são períodos que muitos já passaram e estamos vivendo num período muito específico no qual nós vamos estudar na terça-feira. Hoje eu quero tratar com você as primeiras 3 igrejas mencionadas por João. Então eu quero começar apresentando para você a igreja de Éfeso. Eu te convido, se você puder, né, não estiver dirigindo, por favor, não vai pegar agora a Bíblia aí enquanto você está dirigindo, né? Tem esse vídeo aí, você pode depois pesquisar. Mas eu te convido agora, antes de abrir a Bíblia, a fazer uma prece, né? Vamos pedir a bênção de Deus para esse estudo. Paizinho querido, que ao estudarmos a Tua Palavra, o Deus Espírito ilumine a nossa mente para entendermos. E que ao entendermos, ó Deus, possamos aplicar em nossa vida. Abençoa este amigo ouvinte, esta amiga ouvinte, em nome de Jesus. Amém. A primeira igreja apresentada é a igreja de Éfeso. Então vamos estudar junto um pouquinho da igreja de Éfeso. Você pode procurar no capítulo 2 de Apocalipse, a partir do verso 1, tá bom? Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Olha o verso 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar, né, homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tem perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Muito bem, os 3 primeiros versos está falando muito bem aqui, né? No verso 1 nós vemos a apresentação dessa igreja, né? Jesus diz assim, ó, ao anjo da igreja, ao líder da igreja, ao presbítero da igreja, né? Escreve estas coisas. Quem é que está mandando escrever? É o próprio Deus. E ele diz assim, ó, estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Olha que importância da identificação do autor da mensagem, para que eles não pensassem que era João que estava puxando a orelha deles, ou João que estava falando alguma coisa. João era apenas um transmissor, né? Então, aqui a apresentação e a identificação do autor, algo muito importante. Mas se você avança ao verso 2 e o verso 3, aqui Jesus ele tece elogios. Olha que legal. Diz assim, eu conheço as tuas obras. Jesus está dizendo assim, olha, eu conheço você. Eu sei quem vocês são. Ó, eu sei do seu labor, eu sei da sua perseverança, e eu sei que você não suporta homens maus. Então pensa numa igreja que era, ó, daqui, né? Menina dos olhos, aquela igreja que qualquer membro quer frequentar, qualquer pastor quer liderar, né? Uma igreja muito comprometida. E essa igreja coloca à prova aqueles que se dizem ser e não são. Foi um período muito importante, irmãos. Um período interessantíssimo. A cidade onde essa igreja estava estabelecida, a cidade de Éfeso, né? Essa cidade estava situada na costa ocidental da Ásia Menor. Então, ela possuía um porto muito grande que funcionava como porta de entrada da província romana da Ásia e ponto de partida para a rota comercial. Essa localização ela era muito privilegiada, né? Então, eles receberam o nome de Éfeso, que significa desejável. Então, era algo privilegiado, um local desejável, um local onde o comércio era muito forte. A condição financeira das pessoas ali, ela era impressionante. Então, era uma igreja, assim, muito bem estabelecida,
num ponto geográfico, era uma igreja que tinha e mantinha os princípios. É interessante também que o apóstolo Paulo, ele visitou essa igreja, ele escreveu para essa igreja. E, historicamente, essa igreja, ela está situada entre o ano 31 e o ano 100 da era cristã. Por que isso é importante? Essa igreja, né, a igreja cristã, ela foi fundada pelo próprio Senhor Jesus. Isso você pode ver em Mateus 16, 18, né? 1 Coríntios 3, 11 e Efésios 2, verso 20. Mas Jesus sabia que a igreja passaria por dificuldades. A igreja de Éfeso, a primeira igreja do Apocalipse, é uma igreja que tem muitos elogios. Por quê? É uma igreja que estava vivendo o período apostólico e logo pós-apostólico. O último a falecer, o último a morrer, foi o próprio João. Então, é interessante notar, né, que essa igreja, ela viveu os princípios. Era uma igreja que estava preocupada com que a mensagem fosse levada, que a verdade da palavra de Deus, que os mandamentos de Deus, a orientação de Deus fossem pregados. Ela mantinha e não queria que ninguém de fora entrasse para atrapalhar. Mas, queridos, olha aqui. Essa igreja, ela também recebe um puxão de orelha. Você vê aqui, no verso 4, olha o puxão de orelha que Jesus dá. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Essa igreja, ela estava assim, se deixando levar, tá bom? Não estava mais no primeiro amor, o primeiro amor estava se esfriando, a fé na pregação dos apóstolos estava caindo assim por terra, e com isso você sabe, né, quando nós deixamos de seguir a palavra de Deus, o inimigo começa a entrar. Então esta igreja também recebe um puxão de orelha, mas Deus não só dá um puxão de orelha, Ele dá um conselho também. Olha o verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então você e eu podemos já entender uma coisa. Essa igreja, a igreja de Éfeso, a igreja do pós-apostolado, né? A igreja que viveu ainda o período dos apóstolos, ela não era perfeita, porque era feita de homens, então ela teve a sua falha, mas mesmo assim Deus a amava e a queria muito bem. Então esse período na história foi um período muito importante, mas um período também em que muitos acabaram deixando de lado a mensagem de Cristo, começaram a esfriar na fé, tá bom? Fica aqui a dica, não esfria na fé não, mantenha o foco, arrepende-se, volta, entende que o Senhor Jesus tem um ministério muito especial para mim e para você. Agora avança comigo, nós vamos para a segunda igreja. A segunda igreja é a igreja de Esmirna. Nós podemos ver a respeito dessa igreja no mesmo capítulo 2 de Apocalipse, a partir do verso 8. Olha o que diz aqui, ó. Minha Bíblia diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Só para te lembrar, quando diz aqui ao anjo da igreja, está dizendo ao líder da igreja, tá? Não é que tinha um anjo naquela igreja não, mas ao líder da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço as tuas tribulações e a tua pobreza, mas és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Olha só, gente. Interessante isso aqui, viu? A igreja de Esmirna, ela é apresentada no verso 8, também identifica quem a está apresentando, você vai notar isso em todas as igrejas, tá? Mas é interessante que ela recebe um elogio muito, muito legal. Diz aqui o verso 9: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas você é rica. Por quê? Você pode não ser rica de dinheiro, mas você é rica de fé, você é rica de fidelidade, de firmeza. Você é uma igreja perseverante, você é uma igreja dedicada, porque você não aprova também aqueles que dizem que são e não são. Dizem que são judeus, dizem que fazem parte do povo de Deus, dizem que aceitaram Jesus, mas não. Pelo contrário, eles são servos de Satanás. Eita, será que tem isso dentro da igreja hoje? Será? Pessoas que dizem ser o que não são, dizem fazer o que não fazem.
Eu e você não temos o direito de julgar, tá bom? Mas preste atenção numa coisa. A igreja de Esmirna, ela também, recebeu um conselho, mas é interessante que essa igreja não tem reprovação. Se você notar até o verso 11, não há reprovação. Ela recebe um conselho no verso 10 e uma promessa no verso 11. Diz assim, verso 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Ou seja, era uma igreja que estava preocupada com a segunda vinda de Jesus. Era fiel, acreditava que Jesus voltaria e não sofreria o dano. Que dano é esse? Porque você sabe que o pecado, ele trouxe caos, desordem, mas o maior problema do pecado foi a separação. A morte que a Bíblia fala não é a morte física, eu já te falei isso aqui. É a morte que nos afasta de Deus, é a morte eterna, a morte sem salvação. Porque o servo do Senhor, quando dorme no Senhor, você pode ver isso em Eclesiastes, capítulo 9, verso 5, você vai olhar ali que quando a gente morre, a gente descansa, não tem consciência nenhuma. Então, a preocupação de Jesus é que você não morra sem Jesus. Porque Jesus prometeu que quando voltar nas nuvens do céu, ele chamará os mortos em Cristo para ressuscitar e junto com os vivos, transformados, serem todos e subirem para encontro ao Senhor. Então aqui, Jesus está dando uma garantia. Não se preocupe, vencedor, o vitorioso, aquele que for fiel, não vai sofrer o dano da segunda morte, não vai se perder, pelo contrário, vai ser salvo. Então eu quero avançar um pouquinho agora e dizer para você que a igreja, dentro do período profético, a igreja de Esmirna, ela foi a igreja do ano 100 ao ano 313, tá? O ano 100 ao ano 313. Esmirna representa o período que vai desde a morte de João, por volta do ano 100 até 313. Na carta estava escrito assim, eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, Apocalipse 2:10, é o conselho que Jesus dá. Conforme o princípio de Ana apresentado na Bíblia, para a interpretação profética, esses 10 dias se aplicam ao período de 303 até 313, tá? Diocleciano fala sobre isso, ele fala sobre esta perseguição. Até 313 ele foi imperador, o imperador romano Diocleciano perseguiu a igreja, fez muito mal à igreja, causou muito caos, muita desordem, muitas mortes. Mas Constantino, também imperador romano, ele assina o edito de tolerância de Milão, tá? Ele assina esse edito e dá liberdade aos cristãos de culto. Você vê que Diocleciano perseguiu de 303 a 313, quando Constantino se torna imperador, ele agora dá o edito de tolerância. Então a igreja já não é mais perseguida nesse período. Então, é importante a gente entender que, como nós já comentamos, essas igrejas elas existiam, mas Cristo, em sua onisciência, as escolheu devido ao status que elas tinham na sua vida espiritual e usou para mostrar os 7 períodos da história cristã, os 7 períodos que o mundo passaria, tá bom? Então, para a gente fechar hoje, nós vamos para a terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo. Você pode encontrar isso no capítulo 2, do verso 12 até o verso 17. Você pode ler em casa com calma, do verso 2, ou do verso 12 até o 17. No verso 12, como sempre, é apresentada essa igreja. Agora, no verso 13 tem um elogio, eu quero ler para vocês. Diz assim, verso 13, capítulo 2. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Gente, isso aqui é impactante, hein? E que conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Gente,
apesar das dificuldades, apesar da localização, tá? A igreja de Pérgamo era uma igreja que vivia num lugar bem diferenciado, tá? A igreja de Pérgamo era uma igreja popular. Pérgamo significa altura ou elevação, pois a cidade, construída pelos gregos, estava numa elevação de mais ou menos 300 metros acima do mar. É dito que lá é onde está o trono de Satanás. A gente leu agora no verso 13. Após a derrota para os persas em 539 a.C., preste atenção nesse dado histórico aqui. Sacerdotes da Babilônia fugiram para a Ásia Menor e fixaram-se em Pérgamo. Ali continuaram a promover os ritos de sua religião politeísta e pagã. E os elementos deste culto místico, olha só, os elementos desse culto místico foram transferidos para a cidade de Pérgamo e depois para Roma. Ou seja, foi assim que quase imperceptivelmente os costumes pagãos ingressaram na igreja cristã. Você entendeu? Não foi escancarado. Eles foram apresentando, e a gente vai entender também aqui uma doação que Constantino fez, a chamada doação de Constantinopla, doação de Constantino. Isso é muito importante, preste atenção nisso. Olha só, você vê que quando cessar a perseguição através do Edito de Tolerância em 313, que o próprio Constantino deu, e o cristianismo entrou nas cortes e palácios reais, perdeu a simplicidade dos ensinos de Cristo e dos apóstolos. E isso em troca, queridos, da pompa e o orgulho dos sacerdotes e governantes pagãos. Ou seja, o mundanismo entrou, os costumes pagãos entraram, e isso maculou a verdade apostólica. Então fica por aqui, a gente para por aqui, tá? Marcelo já está dando ali o ok que o nosso tempo está acabando. Eu quero dizer para você que nesses 3 períodos, tanto o período de Esmirna, como Pérgamo, como também o período da igreja de Éfeso, Pérgamo a igreja de Esmirna, Éfeso e Pérgamo foram períodos proféticos também, tá? Que aconteceram na nossa história. Então é muito importante você entender que o Apocalipse, como a Bíblia como um todo, ela é estudada à luz da história também. A Bíblia fala e a história confirma, tá? A Bíblia apresenta a verdade e a história confirma. Então fica aqui o meu convite para quinta-feira, ou melhor, terça-feira, né? Terça-feira agora nós vamos continuar o estudo, trabalhando as outras igrejas. E olha, Deus tem algo muito importante para falar para você no final desse tema, tá bom? Que Deus te abençoe, que você possa procurar na palavra de Deus a verdade. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim, disse Jesus. Que Deus te abençoe, um forte abraço, deixa eu orar com você nesse momento. Pai querido, por favor abençoe este amigo, esta amiga, que acompanha conosco pelas ondas do rádio ou pela internet. Que eles possam buscar mais na Tua palavra a verdade que liberta. Abençoa-os em nome de Jesus. Amém. Se você quiser esse estudo, por favor, entre em contato aqui com o Marcelo na Rádio Nova Shekinah, tá bom? Ele depois vai estar passando o contato dele, o telefone, a gente vai disponibilizar esse estudo para você. Estou à tua disposição para tirar qualquer dúvida que você tenha. Um forte abraço, que Deus te abençoe.